Queridos estudantes, olá, eu sou o professor Marcelo Adolfo e sou professor de História. Bem-vindos ao Aulática. E vamos falar hoje da fase pré-colonial da história do Brasil, dando uma ênfase em alguns aspectos importantes que já vieram sendo cobrados em alguns concursos e provas de vestibular. Tratar da fase pré-colonial é tratar daquele período preliminar ao processo de colonização lusitana dos trópicos no continente americano. Colonização essa que vai resultar no que hoje nós chamamos de Brasil. E a fase pré-colonial é assim conhecida porque a partir de 1500 e até por volta de 1530, os portugueses deram pouca atenção a este território encontrado no Novo Mundo, porque a chegada da frota de Pedro Álvares Cabral em abril de 1500 no nosso território foi uma espécie de subproduto das conquistas ultramarinas lusitanas que se dirigiam para o Oriente. Então a fase pré-colonial é assim conhecida porque durante esses primeiros anos foi escassa a presença dos portugueses em nosso território, uma vez que o foco de Portugal estava no lucrativo comércio de especiarias com o Oriente, recém-aberto, recém-descoberto, 2 anos antes da chegada de Cabral em nossas terras, mais exatamente no ano de 1498, quando Vasco da Gama chegou aonde hoje temos a Índia. Portanto, a fase pré-colonial é assim conhecida justamente pela ausência de colonização sistemática, a ausência da fundação, por exemplo, de núcleos fixos dedicados à produção de algum gênero a ser comercializado no mercado internacional. Bem como os portugueses também não chegaram a fundar nenhum núcleo estável em que houvesse a instalação de algum mecanismo político-administrativo colonial. O que não significa dizer que os portugueses, durante esses primeiros 30 anos, não se dirigiram para essas terras, mas acontece que essa presença, bastante escassa, se dedicava principalmente ao reconhecimento e à defesa desse território, principalmente o reconhecimento da costa para mapeá-la e realizar a averiguação dos seus potenciais econômicos para serem explorados de maneira mais sistemática no futuro. E a defesa da costa era fundamental porque, sendo os portugueses e também os espanhóis pioneiros na navegação oceânica, foram eles os responsáveis por demonstrar, abrir para o continente europeu e para outros povos da Europa os potenciais econômicos ultramarinos de outras partes do mundo. Por isso que outros povos, como por exemplo os franceses principalmente, começaram a assediar a costa do continente americano e chegaram também a vir até onde é o Brasil para tentar explorar e contrabandear, pela perspectiva dos portugueses, os recursos econômicos dessas terras. E por falarmos na exploração dos recursos econômicos da costa, da onde hoje é o Brasil, o principal recurso econômico explorado durante esse período foi o pau-brasil. O principal e não o único, porque outros itens, como por exemplo algodão, pimenta, animais selvagens, também chegaram a ser tomados nessas terras e levados para o continente europeu para fins comerciais. E essa exploração se dava através da fundação de alguns núcleos no ponto do litoral brasileiro, núcleos esses chamados de feitorias, que eram verdadeiros armazéns e bases de trocas, principalmente com a população nativa local, desses produtos que eram inicialmente ambicionados pelos primeiros exploradores portugueses. E por falarmos na relação dos portugueses com a população nativa, essa relação se deu inicialmente de forma bastante amistosa. E esta troca de mercadorias com os povos nativos se dava através do escambo. E o escambo foi uma atividade fundamental, ou seja, a troca de mercadorias por mercadorias, através da qual os portugueses ofertavam aos povos nativos produtos os mais variados trazidos da Europa, principalmente machados, facões, espelhos, que eram verdadeiras novidades para os povos indígenas que desconheciam completamente estes utensílios para esses povos aqui locais da América bastante sofisticados. Ao mesmo tempo, ao tratarmos da fase pré-colonial, não podemos nos esquecer que este assédio dos franceses fez com que os portugueses, a partir de 1530, organizassem uma expedição com fins verdadeiramente colonizatórios, uma vez que esta colonização seria responsável não apenas por iniciar a utilização sistemática dos potenciais econômicos dessa região, bem como essa colonização serviria para propósitos essencialmente defensivos. E a expedição de Martim
Afonso de Souza, entre 1530 e 1533, foi a expedição que marcou efetivamente o início da colonização portuguesa do Novo Mundo, uma vez que vieram para cá, junto deste nobre Martim Afonso de Souza, os primeiros portugueses dedicados a abandonarem efetivamente o Velho Mundo em favor deste Novo Mundo, no qual haveria de se desenvolver atividades econômicas bastante prósperas. E essa expedição de Martim Afonso de Souza, ela foi uma expedição bem sucedida, porque grande parte daqueles que lhes auxiliaram nessa expedição foram náufragos e degredados. O que significam náufragos e degredados? Náufragos foram sobreviventes de muitos naufrágios que ocorreram na costa e auxiliaram os portugueses, principalmente como intérpretes com a população nativa. E os degredados foram aqueles que fizeram a mesma coisa. Serviram de intérpretes entre os portugueses e a população nativa, mas degredados eram verdadeiros prisioneiros que na Europa eram lançados na costa da América como forma de punição pelos seus crimes praticados no Velho Mundo. E esta colonização, que deu origem efetivamente ao início da atividade colonizatória portuguesa, a expedição de Martim Afonso de Souza, foi a responsável por instalar-se na América o primeiro núcleo verdadeiramente estável que acolheu atividades produtivas como, por exemplo, a produção açucareira, bem como a instalação de instituições político-administrativas muito duradouras no processo colonizatório lusitano. Essas são algumas informações e dicas fundamentais para suas provas de vestibular sobre a fase pré-colonial. A gente espera que vocês tenham gostado, a gente espera que vocês tenham entendido. Até um próximo encontro.